Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bons de Briga, onde eu trago essa galera boa de briga do mercado para a gente falar sobre inovação, marketing, vendas, negócios e empreendedorismo numa visão geral. E hoje eu tenho duas feras aqui, dois amigos meus, Guilherme Busato, Paulo Pinto, da Rivus Experiência Lean, uma empresa de gestão e consultoria Lean. E o que é isso? Primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem e contar um pouquinho para nós o que é a gestão Lean, que tanto vem sendo falado nos canais de empreendedorismo, nas matérias, em jornais, e por que os empreendedores precisam saber e conhecer esse processo. Não sei se posso chamar de processo, é um processo? É uma metodologia de gestão? Bom, passo a bola para vocês. Então tá bom. Olá, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, Guilherme, de estar participando aqui com você do podcast. Eu sou o Guilherme Busato, eu sou engenheiro por formação, tenho carreira feita em algumas indústrias nacionais e internacionais, passei por Tetra Pak, Embraco em Joinville, atual Nidec, Nestlé, e fiquei durante 8 anos numa consultoria internacional chamada Kaizen Institute, dando consultoria no Brasil e também no exterior, aplicando o Lean, modelos de gestão. Você perguntou o que é o Lean, é uma pergunta ampla, mas acho que a grande questão do que é o Lean é você fazer fluir, é você conseguir ter menos desperdício na tua cadeia e fazer com que o teu processo seja executado de uma maneira muito mais rápida, eficiente, reduzindo o tempo do momento que você recebe o pedido até a hora que você recebe o dinheiro desse pedido que você fabricou, seja um produto, seja um serviço, seja lá o que for. Tudo bom? Obrigado, Guilherme, por convidar. Meu nome é Paulo, eu também sou engenheiro por formação, engenharia mecânica, e eu comecei minha carreira em Curitiba, numa empresa familiar, e depois fui para uma multinacional, onde eu tive o primeiro contato com o Lean. E ali eu entendi um pouco mais o que é esse Lean, e eu procurei, depois que eu vi os benefícios, procurei empresas Lean para trabalhar. Depois dessa empresa, que se chamava Tritec, eu fui trabalhar na Ford. Eu fui morar fora do Brasil, tive uma experiência exterior que foi importante e de repente eu voltei para uma empresa familiar. E nessa empresa familiar eu comecei a implementar o Lean também. Depois disso, daí o Guilherme me pegou e me ligou: Paulo, vamos começar a fazer Lean no Brasil? E daí sim eu comecei a trabalhar também na consultoria internacional da mesma que o Guilherme trabalhou. E ser Lean é isso que o Guilherme falou. É a gente ser o mais enxuto. A palavra Lean já diz, né? Enxuto. É você ter uma cadeia enxuta, você ter um processo enxuto. Não perder tempo, né? Ou seja, eliminar todos os desperdícios possíveis nessa cadeia. Quando a gente fala do Lean, a gente fala muito de uma pessoa chamada Taiichi Ohno, que foi o grande precursor, o cara que desenhou, que é conhecido por sistema Toyota de produção. E ele fala, no final das contas, que a gente deveria sempre pensar com a cabeça do nosso cliente e perguntar: o nosso cliente está disposto a pagar isso? Ele está disposto a remunerar o produto porque eu transporto o produto do ponto A para o ponto B? Ou o transporte é um desperdício e a hora que eu tenho desperdício eu não sou Lean? Então a grande questão veio tudo da filosofia lá da Toyota. Então dá para dizer que é um programa, não é um processo. E aí quando a gente fala programa Muito maior que um processo. É maior, e programa é algo que tem começo, meio e nunca tem fim, porque a gente está dentro do Lean. A gente vai falar muito de melhoria contínua e não existe teto para melhoria contínua. A melhoria contínua ela vai até o infinito, porque o mais legal que tem dentro do conceito da melhoria contínua é justamente quando você olha para trás e fala: nossa, eu pensava daquele jeito, eu acreditava que aquilo lá já era ser bom o suficiente, e você começa a olhar e falar: poxa, eu evoluí.
E você vai vendo isso ao longo do tempo. Então, ser Lean é você melhorar continuamente os teus processos, os teus produtos, a tua forma de fazer gestão, a tua forma de tocar o teu negócio, com conceitos aplicados que vale para o varejo, vale para a indústria, vale para serviço de uma maneira geral, e que não vai terminar nunca. Tem um começo, mas nunca tem fim, porque a melhoria contínua é isso. Mas o que difere esse esse programa Lean de uma consultoria empresarial tradicional? Quando a gente pega e fala de uma consultoria normal, digamos assim, a própria consultoria, não sei se exatamente a diferença está na consultoria Lean para uma consultoria tradicional. Acho que vai muito daquilo que a consultoria acredita. Então eu e o Paulo, quando a gente viveu o Lean, a gente passou a acreditar no Lean como quase que uma forma de viver. Então, por exemplo, quantas vezes que a gente já se viu num restaurante E começamos a falar do desperdício do restaurante. Exatamente. Quantas vezes que a gente foi viajar, a gente tem uma amizade que antecede a essa parceria, que a gente falava, poxa, olha aquilo lá, aqui a gente não está sendo Lean. Então, a todo momento você vive. Então, acho que muito mais do que a filosofia ou a metodologia que a consultoria aplica, é muito mais o quanto que você entende e quanto que você vive esse processo. Porque é uma consultoria tradicional, e aí que é diferente do que a gente acredita, e que aí vem junto com o propósito do Lean, é a questão do fazer junto. A gente respeita muito a história do nosso cliente, mas a gente desafia o futuro com base na vivência e nas ferramentas, nos princípios que o Lean traz para a gente. Às vezes uma consultoria tradicional, ela não acredita tanto no propósito, ela está afim de vender um serviço e colocar a culpa no cliente no final do dia. E tá tudo errado porque você começou errado e pau que nasce torto nunca se endireita. Exatamente, o problema é teu, não é meu. E eu te falei, né? Porque é muito fácil. Chegar e falar, faça desse jeito. E aí virar as costas e ir embora. Então, acho que tem essa questão da filosofia que ajuda a gente a trazer conceitos que são consagrados, mas acho que vem muito também da abordagem do profissional. Do profissional fazer parte da empresa, né? Então, por exemplo, quando a gente vem aqui na Bons de Briga conversar com você a respeito do Lean, a gente não fala vocês, a gente fala nós. A gente faz parte disso, porque a gente acredita num modelo integrado. E para você acreditar na gente, se a gente não estiver junto no problema, você não vai acreditar. Então, acho que tem um pouco da consultoria tradicional, mas tem uma abordagem também que é importante entender que é o nós. E isso vale, acho que, muito num processo de consultoria. Porque você aprende na faculdade, pelo menos a minha faculdade é de comunicação, publicidade e propaganda. A gente tem módulos de administração e o que você aprende sobre organização, processo, é um 5S. Vocês têm essa dificuldade de o pessoal falar, não, ok, vou fazer um 5S na empresa e é isso. Mas assim, só para complementar o que o Guilherme falou, e vocês falaram, na verdade, o programa, e eu acho que também tem muito, Guilherme, de pessoas que começam a viver o Lean, transformar aquilo como filosofia de vida mesmo, né? As pessoas pensarem em Lean a todo momento, porque desde que a gente acorda é um processo, né? Vou acordar, vou escovar os dentes, vou lavar o rosto, vou tomar café, ou seja, tudo isso é um processo. Eu lavo o rosto tomando banho, eu lavo o rosto na hora que eu tomo banho, eu lavo o rosto e depois eu tomo banho. Exatamente. Será que eu não poderia fazer as duas coisas juntas e tá ganhando tempo? Exatamente. Então, por exemplo, só, né, já deixa eu terminar, por exemplo, eu vou escovar o dente no chuveiro enquanto a água está esquentando. Então eu não perco a água da pia, eu uso a água do chuveiro. Por quê? Porque eu estou pensando como processo, como otimização de tempo. Então o tempo de escovar o dente todo dia eu estou ganhando. Mas é 2 minutos por dia, vezes 365 dias do ano. Vezes minha esposa diz que eu tenho que viver pelo menos 100 anos. Vai ser uma baita economia de tempo e água. Tempo e água e o quanto de vida que eu estou ganhando por causa disso. Mas engraçado, quem ouve você falando isso, os caras são loucos. Isso que eu ia falar, parece os caras são paranoia. Mas para nós, cara, é natural. Já e tá para quem começa a viver, a gente costuma dizer que quando o Lean, a gente recebe a picadinha do Lean, né, entra no sangue, aí sim você começa a olhar esse tipo de detalhe, né? No dia a dia, lavar louça, de ter história de lavar louça. Essa história de lavar louça, depois a gente tem que fazer um teste. Uma prova real, daí a gente coloca no final do vídeo. Mas, então eu acho que tem a filosofia de vida, que é o Lean. E uma outra coisa que você perguntou da consultoria tradicional, então, eu acho que a Rivus tem cada vez mais visto a parte de serviços, de
como cliente. E acho que a maior dificuldade nossa é pegar conceitos que nasceram na indústria, que foi o maior tempo onde a gente viveu, numa indústria automotiva, que foi a Toyota, e transformar esses conceitos no dia a dia de uma empresa onde tem só processo administrativo, né? Onde lida, por exemplo, com várias demandas durante o dia, por exemplo, um restaurante ou um mercado, né? Como que eles lidam com isso? Diferente de uma indústria, né? Então tem coisas na indústria que são mais fáceis de visualizar e no serviço não. E a gente tem visto que tem bastante gente, eles têm dificuldade de enxergar isso. Eu acho que o nosso trabalho é tentar traduzir isso, a nossa experiência, os nossos cabelos brancos, deixar mais fácil para as pessoas, para os nossos clientes, através de exemplos, através de histórias, enfim, eu acho que por aí. Me corrija se eu estiver errado, mas a indústria ela já vem com um nível de consciência mais alto em relação à organização, processo, evitar desperdício, onde o varejo e o serviço talvez não tenham esse nível de Exatamente. Conhecimento e de entendimento e de vontade e de necessidade, talvez uma necessidade oculta. Então, mas eu acho que é por necessidade, por exemplo, imagine, né? Você, empresas automotivas, de repente vem uma empresa que se destaca, no caso a Toyota, que foi lá nos anos 70. As outras começam a procurar e ver o que ela está fazendo diferente. Então, assim, com certeza, no ramo automotivo, o Lean ele é muito mais difundido, muito mais conhecido. Não é simplesmente um 5S, né? E em outros nichos de mercado, não. É porque o Lean acaba sendo, numa indústria, um diferencial competitivo dos caras. Mas eu acho que em qualquer negócio ele é um diferencial competitivo. Assim, eu comentei que eu trabalhei 8 anos com consultoria, já pelo menos 8 anos eu tenho uma história de consultoria, e a minha primeira passagem foi entre 2004 e 2008. E era uma consultoria extremamente industrial, que nos primeiros 2 anos, 2004 e 2005, era basicamente uma outra metodologia chamada TPM, que é essencialmente gestão de ativos, e depois, a partir de 2006, que começou a aparecer o Lean aqui pra gente, e aí eu comecei a entender, a estudar e ter esse propósito, a levar a picadinha que o Paulo falou. E quando eu voltei para o processo de consultoria em 2017, já não era mais uma empresa que atendia a indústria, talvez 20% dos clientes eram indústria. Os outros eram hospital, hotel, escritório da advocacia, varejo de uma maneira geral. E aí eu fiz uma reflexão minha tentando entender o porquê. E a conclusão, grosseiramente, que eu cheguei foi a saúde, ela sempre esteve preocupada em entender qual que é a cura da AIDS, né? Como que eu vou dar o medicamento certo e por aí vai. Só que chegou num determinado momento que ela falou, eu também preciso ganhar dinheiro. As margens estão diminuindo, meu profissional está ficando mais caro, eu não posso mais gerenciar o negócio da forma como eu gerenciava. Então eu preciso buscar mecanismos que façam com que o meu processo seja mais eficiente. E aí, para mim, isso foi muito forte, e eu conto essa história repetidamente. Quando eu morava em Joinville, eu fui para um hospital e cheguei lá e falei, tô com dor no joelho. E a menina falou assim, então tá, vai ali na triagem. Fui na triagem, ela falou, agora você pode ir pro raio-x. Eu falei, não, mas eu não sei onde que é o raio-x. 4 andares do hospital, nunca fui no hospital. Ela falou, então espera aí. Fiquei 10 minutos, 15 minutos esperando, de repente passou uma menor aprendiz e coletou, né? 15 caboclos junto andando com ela e ela distribuindo a turma no hospital. Fiz o raio-x e falou, você pode ir pro ortopedista? Eu falei, cara, eu não sei onde que é o ortopedista. Mais 15 minutos esperando, de repente a mesma menina com outras pessoas, ou algumas repetidas, sai distribuindo. Vou na consulta, 5 minutos de consulta, que é o que eu queria, a consulta. Sim. Né? Então já fazia 1 hora que eu estava no hospital, 5 minutos de consulta, o médico fala para mim, tá aqui a receita, pode ir embora. Eu falo, cara, mas eu não sei como é que eu vou embora. Mais 15 minutos e passa a menina. E faz o ciclo, eu fico 1h30 no hospital, 5 minutos. O meu tempo de agregação de valor, que é o tempo que eu estou disposto a pagar. Passado uns 6 meses, um sábado de tarde, eu cheguei para minha esposa e falei, cuida das crianças que vou fazer minha via sacra lá no hospital, o joelho doendo de novo. Chego no hospital, a menina fala, triagem, vai pro raio-x. Aí eu já, né, sacudo já, né?
Falei, mas eu não sei onde que é o raio-x. Ela falou pra mim, siga a linha vermelha. Eu peguei e fui. Em 1 minuto eu cheguei no raio-x. Quando eu fiz o raio-x, eu falei, ele vai pro ortopedista. Eu falei, não sei onde que é. Siga a linha amarela. Fui pro ortopedista. Cheguei no ortopedista, pode ir embora, siga a linha azul. Eu fiquei 20 minutos no hospital, os mesmos 5 minutos de consulta. Então, o processo era muito mais robusto. Eles entenderam a necessidade do cliente e trabalharam para que o cliente gire mais rápido. Eliminando os desperdícios de espera. E que eu não tô afim, que me deixava puto de bravo. Não tô afim de passar por aquilo, qualquer um. Tá? Então, eles perceberam que eles precisavam criar um processo para fazer com que o paciente se movimente rápido. Para quê? Para que o paciente se sinta bem atendido e feliz. Porque ele já tá lá com um problema, ele já foi lá porque não quer. Ninguém vai pro hospital feliz da vida. E entender que no final das contas, a partir disso, eles vão ter um cliente feliz que tende a voltar lá. Isso vale num restaurante, você chega no restaurante, tem uma fila quilométrica para você servir. No outro final de semana você fala, pô, tem que sair almoçar de novo. Lá eu não vou. Porque você já passou. Porque eu já tive uma experiência ruim. Então, entender o processo, estudar o processo, foi o que a indústria ensinou pra gente. E aí você começa a falar, onde é que eu tô perdendo tempo? Aonde que eu tô deixando de agregar valor? Por que isso acontece? E começa aí a encontrar essas soluções. Essa solução da marcação no chão, o nome dela é uma solução de controle visual, de gestão à vista, onde você dá autonomia para a pessoa e ela faz o processo dela de uma maneira muito mais rápida. Mas não é uma simples linha no chão, né? Para chegar na linha do chão teve... Não, mas eu acho que é... Não, teve, só que eu acho que teve um detalhe, que é o incômodo. O incômodo de ver as pessoas esperando, os pacientes esperando. Eu acho que esse incômodo, até maior do que isso, é um detalhe, é colocar o teu cliente como centro da tua decisão. Perfeito. Mas tem aqueles caras que pensam assim, o cara tá lá 30 anos no negócio, mas a gente sempre fez assim. Ah, sim. Tem esses caras, por exemplo, vamos, né, chega no hospital, não, mas vai ter que esperar 15 minutos. Não, é assim mesmo. Né? Tem gente que tem essa... Eu acho que o brasileiro ele é muito acostumado com a espera. Por exemplo, várias vezes eu pergunto para as pessoas, você já teve que ir no caixa dentro do banco? Lá não o eletrônico, lá dentro do banco já. Depois da porta giratória, o que se pega? Daí a pessoa, senha. Mas você nem ficou indignado? As pessoas pegam a senha e não ficam indignados. Para mim, eu vejo uma outra cadeira, eu penso, poxa, o banco, né? O órgão público não tá nem aí para mim como cliente. Vai fazer eu esperar, porque tem um monte de cadeira, né? Então, enquanto não tivesse incômodo, eu acho que as pessoas não procuram soluções para melhorar, como foi o caso do hospital. Eu acho que essa parte é essencial, você colocar o teu cliente no centro da tua decisão. E essa pessoa que está há 30 anos e que tem um modelo de negócio que deu certo e que é sustentável, ela provavelmente no curto espaço ela vai começar a sentir algumas dores, porque os outros estão se... Porque exatamente. A concorrência está vindo com uma mentalidade nova. Quando eu trabalhava na Nestlé, eu me lembro de uma frase que me marcou, que um diretor falou assim, no mundo que anda, quem fica parado vai ser engolido. Então não é nem que eu piorei, é que o meu concorrente Zeca Pagodinho diz de uma outra forma isso. Camarão que dorme é onda leva. E quando você vê, bicho, já foi. Já era. Então você conseguir recuperar, você não vai conseguir. Então essa turma dos 30 anos aí, o que eles precisam entender é o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar daqui para frente. E em nenhum momento a gente tem que desrespeitar essa história, porque é uma história vitoriosa. Agora, até quando que eu quero continuar sendo vitorioso? Mas eu gosto de citar o exemplo aqui quando... Eu sou fã, né? Dos dois e da metodologia. Do começo, eu tô sendo picado. Ainda tô aprendendo bastante, mas sou fã. E eu gosto de contar no papo de bar mesmo. Meus amigos falam, cara, nós, graças a Deus, tivemos um sucesso muito bom até aqui. Veio pandemia, veio só crescer. E até o Thales, meu sócio, falava, pô, o processo que você criou é muito legal e tal. Só que começou a desandar o processo que eu criei. Porque ele servia até aqui. Agora não serve mais. Agora talvez tenha que jogar boa parte no lixo e começar daqui pra frente. Por quê? E eu vou te dizer um negócio mais triste. Quantidade de clientes. Vou dizer um negócio mais triste.
daqui para frente, um pouco mais lá no futuro, não vai prestar ainda. Você vai ter que jogar no lixo de novo. É evolução. Evolução, né? E aí é uma questão de escolha. Quero Ou não quer. ou não quero? Eu quero me Porque adaptar, dói. quero entender. Lógico que dói. Claro. Né? E é muito fácil pra gente, como consultor, chegar aqui e falar, ó, isso aqui é um problema. E você tem que aceitar ou não, daí é uma escolha tua. Porque a gente foi treinado para enxergar isso, para dizer, ó, isso aqui tá errado. Eu me lembro esses tempos atrás que eu fui fazer um trabalho de planejamento estratégico com um cliente nosso, que eu perguntei para ele, cara, o que te faz diferente dos teus clientes, dos teus concorrentes? Ele falou, não, a minha capacidade de resolver problema é muito rápida. Eu falei, cara, você vai morrer? Porque eu não quero que você me dê problema, eu não quero que você resolva rápido o meu problema. Eu quero que não tenha Eu problema. quero não ter problema. É óbvio que a partir da hora que eu tive problema, resolver rápido é importante. Mas eu não quero ter problema. Eu contei para ele que eu tenho lá o Tudo Azul por causa de viagens, etc. Só que a agência de turismo cadastrou meu nome como Guilherme Busato de Lima. E o Tudo Azul cadastrou como Guilherme Lima. E eu não consigo fazer check-in automático usando o benefício do Tudo Azul, porque apesar do CPF ser o mesmo, ele fala que são duas pessoas diferentes. E eu vou no balcão da Azul, eles resolvem em 1 minuto. Mas eu não quero ir no balcão da Azul. Eu quero fazer pelo celular. Eu não quero ter que ir lá para pedir, para explicar. Então, a questão é não dar problema, não é resolver rápido. E aí a gente começou a conversar e ele falou, poxa vida. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender o que meu cliente reclama. A gente falou, mas você não tem uma planilha que diga? Não, não tenho. Não, porque eu resolvo rápido. E aí eu não anoto. Então, qual que é a recorrência? Onde que eu estou dando problema? Que tipo de ferramenta que eu preciso usar? Porque quando a gente fala do Lean como um programa, ele tem vários conceitos, várias ferramentas lá dentro. E você tem que saber qual remédio que você vai dar para cada Tipo de doente. doença. Né? Então, por isso que a gente fala, inclusive, né, que a consultoria não pode ser tipo, ó, tá aqui o livro do Sistema Toyota de Produção, Leia leia e aplique. faça. Porque não é a mesma dor que o cara teve lá, não é o mesmo produto, não é o mesmo processo, não é a mesma cultura. Você, no comecinho você perguntou assim, quando você fez um comentário assim, né? Quando eu estava lá no curso de administração, para mim falaram que 5S era fazer gestão. E foi assim que eu saí da faculdade. É muito pouco. Sim. 5S é uma ferramenta, mas não é a única. Uma das. É uma das. E não é uma ferramenta que vai servir para tudo. Não vai servir. Então, ela Talvez tem sirva um para organizar propósito. meus cabos aqui, mas. E aí, né, dentro das histórias que a gente conta, o próprio 5S, a gente tem um conceito completamente errado a respeito dele. Né? Então, tipo, se eu fosse perguntar para a turma aí que está ouvindo o podcast agora, eu falo assim, cara, pensa numa palavra, em uma palavra única que representa o 5S. Tá? E se todo mundo pudesse falar, fala você a palavra representando aí os milhões de ouvintes. Organização? Organização. Tá errado. Olha. Completamente errado. Por quê? Eu vou te contar o porquê que tá errado. Sábado de manhã, minha filha, 8 anos de idade, chama minha esposa e fala, mãe, vai fazer o Nescau. Vem fazer meu Nescau. E minha esposa, faz o Nescau da Júlia. Minha esposa estava lidando com as coisas da casa. Eu já levantei já 8 anos de idade. Eu não sabia pegar 2 colheres e girar no copo. É muito sacanagem. Já cheguei, Júlia, poxa, como assim que você não consegue fazer o teu Nescau? Ela falou, é que eu não alcanço, pai. Deu, opa, filha, não suba na cadeira, você pode se machucar. Aí eu abri o armário da cozinha e, como todo bom marido, assim como você, como o Paulo, né? Obviamente eu não achei Nescau. Já na minha cabeça não tinha Nescau. Aí eu perguntei, cadê o Nescau? E ela falou pra mim, tá na terceira prateleira do lado direito, junto com os pó. E eu não sei como as mulheres fazem isso, rapaz, que pá! Aparece o Nescau lá. Brilhando. Nossa senhora, coisa louca. Eu vou lá, pego o Nescau e ponho pra Júlia e falo, agora você pode fazer o teu Nescau. E vou falar com a minha esposa. E falo pra ela assim, não dá pra ficar na terceira prateleira, porque a Júlia não alcança. E aí ela responde pra mim, o lugar do Nescau é na terceira prateleira junto com os pó. É um padrão. Tá organizado. E aí eu falo, mas não é funcional. Não é produtivo. A Então, palavra é 5S é produtivo. Aí eu falei pra ela, então eu não vou mais fazer Nescau. Porque o organizado pode não ser produtivo. Não, Olha que loucura. exatamente, é isso. E é esse que é o erro. Esse que é o erro, Guilherme. É você achar que você faz 5 coisas para ser organizado. E você não faz. A organização tem que te levar à produtividade.
Então, se você não entende a filosofia, se você não entende o propósito, se você não consegue entender o todo, você faz errado. Eu me lembro, numa fábrica que eu trabalhei, que eles fizeram um quadradinho, escrito mouse. E você não podia deixar o mouse dentro do quadrado. E cada vez que você ia passar com o mouse pelo quadrado, o mouse pulava. Mas por que você fez isso? Porque tem que ser organizado, porque o 5S diz que tem que ter um lugar para cada coisa. Ele diz que tem que ter um lugar para cada coisa, desde que o lugar te ajude. Seja produtivo. Seja produtivo. Então, a gente acaba criando mitos quando a gente fala de Lean, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de 5S, que são mitos completamente errados, que muitas vezes mais nos atrapalham do que nos ajudam. E para fechar a história lá do Nescau, hoje o Nescau está na segunda prateleira junto com os doces, porque ela entendeu a diferença entre organização e produtividade. E a vida dela melhorou e a minha vida melhorou. Então a gente precisou quebrar o padrão vigente, criando um novo padrão, mas que era um padrão muito melhor para o contexto. Mas na primeira situação estava extremamente organizado. A minha esposa, então, ela é especialista em 5S. Olha a solução. O Antônio, meu filho mais novo, acorda muito cedo. Desde pequeno, ele gosta de acordar cedo. E o padrão dele é uma clube social. Ele adora clube social. De manhã. E ficava... onde ele não alcançava. Na prateleira das bolachas, na despensa, e ele não alcançava. Só que bastou 2 dias ele gritando, quando se mudou, mãe, acorda! Pronto, agora fica e põe no armário baixinho e tal, e tá resolvido. Mas no primeiro estava organizado? Tava organizado, ninguém via, não tava exposto, tava na dispensa. Tudo certo, mas não era produtivo. Não era produtivo, porque tava gritando feito louco. Então, quando a gente fala de Lean de uma maneira geral, esse é um dos grandes problemas, que as pessoas não conseguem entender o propósito. Uhum. Elas leem lá o livro, elas escutam alguma coisa, elas leem uma frase, fazem uma visita, e aí falam, legal, vou fazer assim, só que não está entendendo o propósito do fazer assim. E a hora que você não entende o propósito, em um tempo muito curto as coisas tendem a se perder. E aí o que a gente fala? Lean não serve. A culpa é da metodologia, o WCM não serve, a gestão da rotina não serve, o desdobramento de metas não serve, mas não é que não serve. Você não entendeu por que você está fazendo. Então acho que um dos grandes pontos é a gente conseguir entender o propósito, o porquê que você tem que fazer daquela forma e o benefício. E se você não enxerga benefício, eu sempre digo, não faça. É uma compra do serviço, ela precisa ser uma compra mais consciente do que simplesmente, olha, isso aqui é bonito, os outros estão fazendo, eu quero fazer também. Sim, porque vai cair nesse ponto de você não entender. A gente está fazendo o processo ali de mapeamento das metas, dos indicadores e tudo mais com o Paulo, e apareceu uma coisa parecida com isso. De que, peraí, talvez nós precisemos de clientes mais conscientes de como funciona o marketing digital. Isso está dentro dessa evolução que a gente chegamos até aqui. A gente precisa de clientes mais maduros, que saibam o porquê que eles estão comprando. Né? Porque senão depois vira frustração. Eu acho que com vocês deve acontecer a mesma coisa. O cara precisa entender, não é porque é bonitinha a gestão Lean que eu vou... Sim. Tá todo mundo falando que eu tenho que fazer, eu vou fazer. A gente se preocupa muito com isso, porque assim, o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Né? Então, se a pessoa não comprou a ideia, não entendeu o propósito, a chance de a pessoa... Porque qualquer um tem que se dedicar. Né? Primeiro que o Lean tem que ser top-down, vem de cima para baixo. E, por exemplo, no teu caso, se você aqui na Mãos de Briga simplesmente contratou a Rivos e a gente começou a fazer com as pessoas, porém você não se envolveu e não se dedicou, a chance é muito pequena de dar certo, né? A gente procura sempre estar envolvendo quem nos contratou. E daí agora você já falou da parte de indicadores e o Guilherme disse algo bem no começo ali, onde a gente tem muita dificuldade, no exemplo que ele falou, que um cliente queria resolver os problemas rápido. Só que ele não sabia quais eram os problemas. E não sei se concorda e vê, Guilherme, aonde as pessoas elas não têm esse controle
de dados, de informações, né? A gente sente muita dificuldade das pessoas terem esse levantamento de dados, de informações, e quando a gente chega na gestão de rotina, que é um dos produtos nosso, a gente vê essas dificuldades e as pessoas se espantam ou elas se assustam, né? Porque elas até então não tinham... Vira uma neblina. Exatamente. E a ignorância é uma benção, né? A hora que você deixa de ser ignorante... Começa a doer o cara. Aí começa a doer. Mas quando começou a doer em mim foi quando eu estava trabalhando na Tritec. Eu também não tinha o pensamento Lean. E eu não sabia, não tinha visto propósito nem um benefício. Cara, era doído para mim. Eu tinha que fazer a gente utiliza uma ferramenta A3. Para eu fazer o A3 lá, nossa, eu tinha uma dificuldade enorme. Porque eu não entendia, não enxergava. E aquilo foi ficando mais claro para mim e até então deu benefício. E uma das coisas que eu aprendi foi a respeito de dados, né? A gente não tem como discutir. Uma coisa que a gente fala é tirar o histérico do histórico, né? Ou seja, a gente não ter, não tendo dados, a gente parte para o histérico, né? E a gente tem que fazer de uma forma histórica. O Guilherme tem uma boa história que é da parte da manutenção. Que ele... Bom, conta você melhor. Eu fui fazer um trabalho e cheguei e conversei com o supervisor e falei, cara, a empresa contratou a gente chamava de Workshop Kaizen, que era em uma semana você fazer meio que uma revolução. E aí ela contratou isso, mas quem escolhia o que ia ser trabalhado era o supervisor da área, porque ele tinha o conhecimento das dores, dos problemas. Então a gente chegava lá e falava, vim aqui pra gente trabalhar. E eu falei, o que a gente vai trabalhar? E ele falou, queda de luz. Eu falei, cara, queda de luz, bicho. Não pode ser teu maior problema. Ele, meu maior problema, se não for queda de luz, pode ir embora. Né, cara grossão, assim, sabe? Supervisor de manutenção de 20 anos atrás, assim, que não dava cheio de graxa e tal. Hoje em dia já tá bem melhor. Fizemos sempre desse jeito. Eu falei, então abre o sistema. Aí abriu o sistema, eu falei, deixa eu ver o que aconteceu semana passada. Isso era uma segunda-feira, né? Queda de luz, maior voz da parada, com 40 horas. Ele, aí, tô te falando, vocês querem dizer que eu não sei as coisas? Claro que eu sei. Eu falei, então tá, agora pega, em vez de olhar na semana, olha no mês. 40 horas ela foi para 41 horas e de primeira voz ela foi para sexta voz. Eu falei, agora abre no ano. Ela de 41 foi para 50 horas e de sexta voz ela foi para 15ª voz. Mas ele passou o final de semana inteiro na fábrica por causa de queda de energia. Então, quando eu cheguei na segunda-feira, o que ele queria resolver? Queda de energia. Fato histérico, não fato histórico. Então, a gente tem muita dificuldade em fazer com que, às vezes, as pessoas entendam essa diferença. Então, às vezes, a gente chega num lugar e o cara fala assim, eu tenho que resolver tal coisa. Por que você tem que resolver tal coisa? E muitas vezes o cara, nessa ânsia, eu sei porque eu sou assim, nessa ânsia, você quer, às vezes, quer tapar o sol com a peneira. Porque você não está olhando o todo. Eu gosto de dizer que eu acho legal esse formato de consultoria, porque quando a gente está na ilha, você não enxerga a ilha. Você só vê a ilha se você sai da ilha. E normalmente a gente tá dentro da ilha, correndo ali para caçar o alimento e pescar e loucura, e você não vê que tá na tua cara. O exemplo que a gente tem é você apagando fogo numa floresta. Se você está ali no meio das árvores, é diferente de você pegar um helicóptero e subir e ver onde que estão os principais focos para traçar a estratégia e terminar, né? E você, como dono do negócio, né? Você tem que estar muito mais no helicóptero do que dentro. E aí você tem o time lá embaixo, então não é que não vai ter ninguém lá caçando, não vai ter ninguém pescando, ou não vai ter ninguém apagando incêndio. Mas você vai falar, turma, aí não tem peixe. Vai pro outro lado, que eu tô vendo daqui, que lá tem mais peixe. Então você está reduzindo o esforço do teu time. E aí aquilo que você falou, começa a entrar mais cliente na agência. E aí o que a pessoa fala? Primeira coisa, entrou mais 3 clientes, o que eles vêm te pedir? Mais gente. Mais gente. Quando é mais fácil. Quando mais gente, é você tapar o sol com a peneira, porque você tá dando mais horas. Às vezes piora a situação mais gente. Porque aí é um monte de... aquela metáfora da barata tonta, né? É um monte de gente se batendo. É mais gente se batendo. Mas o que a gente procura ensinar precisa de mais gente? Bom, quais são os fatos? Né? Minha esposa, ela costuma colocar meu filho para dormir, a maioria das vezes. Uma vez ela saiu do quarto e falou, amor, precisamos comprar uma cama nova porque o Vicente tem batido a cabeça. Então quando começou? Hoje.
com todo cuidado, né? Daí eu procurei Você falar... tá sendo histérica, não histórica. Não. Daí eu tava ferrado. Eu com todo cuidado. Amor, o que você acha da gente parar e esperar uma semana para ver como que ele vai se comportar? Passou uma semana, não comprei a cama. Não bateu mais a cabeça. E não bateu mais a cabeça. Então, assim, eu tentei transformar do histérico, mas não podia falar ali na hora, para um histórico, e ela mesmo ter as conclusões dela. Entendeu? Isso é importante, né? Um dos papéis que a gente acredita que vão gerar de fato mudança é quando você chega na conclusão. Exatamente. Quando você fala de fato, isso é importante. Lembra um cliente nosso, a gente estava em um planejamento estratégico e a gente percebeu que o cliente tinha muita culpa. E a gente fez aquele 5 porquê para cair. E ele, o proprietário da loja, ia respondendo até, foi culpa minha. Mas por quê? Porque foi culpa minha. Então, ele começou a perceber que ele era uma pessoa muito centralizada, ela, no caso, era muito centralizada, tal. E ela começou a perceber, através desse exercício que a gente fez, que é os 5 porquês, que é uma dos exercícios, das ferramentas que a gente utiliza, e ela começou a perceber que ela tinha que descentralizar. Esse é um outro problema que a gente vê, que as pessoas, os donos, os proprietários, são muito centralizadores. Mas é uma dor pra descentralizar, né? É difícil. Desgarrar do filho, bicho. Não é difícil. Não é fácil. Imagine essa cliente, no caso, tinha 35 anos fazendo o que faz. Imagine pegar e falar, agora você para de fazer isso. Cara, não faz. Não é assim. Mas essa questão da centralização, eu me lembro quando eu estava na Embraco, que a gente estava implementando gestão da rotina, e um gerente veio e falou para mim que não queria fazer desse jeito, com líderes, reuniões encadeadas e por aí vai. E ele chegou e falou para mim, Guilherme, eu não quero fazer desse jeito, eu vim aqui te fazer uma proposta. Eu falei, eu topo. Ele, você nem escutou a minha proposta? Eu falei, não, cara, mas se você tá vindo aqui, se você tá incomodado, cara, eu topo que você faça. Daí ele, não, pô, que legal, cara, fiquei escrevendo 1 hora pra te convencer, não sei o quê. Eu falei, não, cara, eu topo, eu só tenho uma condição, né? Ele, não, eu também topo a condição. Eu falei, você não quer escutar a condição? Ele falou, não, acho que vou dar, tome fora a tua condição. Eu falei, não, eu tenho, a minha única condição é que você fica aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque se você quer centralizar, eu topo. Mas só que você tem que ficar aqui todo dia, literalmente, porque as coisas funcionam ao teu redor. Mas você sabe que não dá, então eu não topo. Essa é a minha única condição. Se você respeitar a minha condição, eu deixo de fazer do cara que tiver uma dor de barriga, a empresa vai pro buraco. Exatamente. Como que aquele cara, teu amigo, falava, vamos discutir aqui as ideias, como que é? Tinha um amigo meu que falava, vamos trocar uma ideia, eu sento com a tua e sai com a minha. Então, mas nesse caso, daí ele falou, pô, mas não tem como. Claro que não tem como. Você não consegue estar aqui na Bom 7 dias por semana. A gente tá gravando aqui, tem um monte de coisas que estão acontecendo lá fora. Se você for o decisor, é óbvio que tem coisa que tem que vir até você, mas tem que ter uma estrutura que resolva problemas e que saiba outros problemas que tem por vir. Eu me lembro quando eu assumi uma cadeira lá na Embraco, a cadeira de manufatura, que tinham 4.000 pessoas abaixo da minha estrutura, que o pessoal chegou e falou para mim, tá, mas o que você quer que eu traga para você? Eu falei, as coisas que eu posso te ajudar. Mas e se uma máquina quebrar e a gente estiver comprando for comprar lá um eixo, um cilindro, sei lá o que for, e vai demorar 12 horas para resolver. Cara, se eu conseguir resolver em 11 horas e 59 minutos, você me avisa. Se eu for resolver em 12 horas... Por que você precisa de mim? Cara, você não precisa me ligar às 3 da manhã para me contar isso. Quando eu chegar de manhã, você fala, a gente teve um problema, assim, assado e tal. Tudo que eu podia fazer foi feito, a condição é essa, as alternativas foram essas daqui, vamos para frente. Pô, legal. É isso mesmo. Então você vai me envolver em tudo aquilo que eu posso te ajudar. E várias vezes aconteceu do pessoal chegar para me envolver e eu falei, cara, não vou decidir. Quem decide é você. Você está trazendo coisas para mim que são do teu escopo. Decidir. E outras vezes eu falei, isso você devia ter trazido para mim. Mas e quando que o cara vai saber? Até que limite que ele vai saber? O Tim Ferriss tem um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana. Claro que você não vai trabalhar só uma hipérbole. Mas onde ele diz, eu dou uma autonomia para minha equipe decidir coisas que, caso dê errado, custa até $500 o erro. Pois é, eu acho que é muito questão de definir a regra do jogo, né?
Hoje existem alçadas, formas, e praticando. Né? É a gestão de rotina, é o que a gente está, por exemplo, aqui na Bons de Briga querendo lá como um estado futuro, onde sobre mais tempo para os proprietários, diretores, onde eles tragam inovação, procurem melhoria, que hoje a gente percebe que eles não têm, porque eles estão lá na floresta, lá embaixo das árvores, eles não estão no helicóptero. Mas eu acho, Guilherme, né, e essa questão dos $500, é óbvio que aí, se você tem uma forma que seja mega quantificável e fácil de ser quantificada, é isso aí. Talvez você pode falar, 500 é para analista, 2.000 para o gerente, porque os riscos são diferentes, né? 5.000 para o diretor e acima de 5.000 tem que ser comigo. É uma parada de uma linha, a parada de um cliente e a parada de um grupo de clientes. Então você tem como criar essas métricas. Mas acho que uma coisa que é extremamente importante e que a gente precisa aprender a aceitar, e aí voltando para as analogias e para as histórias, eu fico imaginando um encontro do Marcos, goleiro do Palmeiras, com o Rogério, goleiro de São Paulo. Onde o Marcos chega para o Rogério: Rogério, quantos pênaltis você errou na vida? Daí o Rogério fala, sei lá, 15. E o Marcos fala, eu não errei nenhum. E aí o Rogério pergunta para ele, quantos que você bateu? Não bati nenhum também. Então onde é que está o mérito? Então, aonde que eu quero chegar? Que a gente tem que entender que errar faz parte. É óbvio que você tem que cuidar com o custo, né, da tua imagem, do teu processo, desse erro. Mas se você vai partir de um princípio que ninguém pode errar, que tudo tem que sair certo, aí a gestão ela vai ser centralizada. Utopia mesmo. Só que vai ser utopia, mas ela vai ser extremamente centralizada e lenta. E aí daqui a pouco você está perdendo o cliente. Por quê? Você não responde. O cara precisa de uma promoção de Black Friday, você lança Black Friday na Páscoa, né? E a da Páscoa você lança no Natal, porque tudo tem que estar na tua decisão, né? Eu lembro quando eu dei consultoria na Rússia, para você pegar um copo daqui e colocar um copo aqui na Rússia, 25 assinaturas. Meu Deus. O prazo médio de uma melhoria, 18 meses. Então, quando você implementar a melhoria... Mas isso era cultural? Cultural, porque por causa do modelo, do regime militar, da hierarquia... Só que gerava 18 meses para você mudar algo de lugar. Então, isso foi uma das grandes dificuldades que a gente teve lá para lidar no começo de um projeto que eu fiz lá. Mostrar para eles que se eles queriam continuar desta forma, dificilmente a gente ia colher benefícios. Porque eu fiquei lá 6 meses. Eu vi o começo da mudança. Mas imagine levar 18 meses para trocar um equipamento de lugar, mudar uma questão de fluxo, implementar um supermercado, criar fluxo contínuo, fazer um trabalho padronizado. Não tem. Hoje o mundo não permite mais isso, ele não dá mais esse tempo. Então você chegar lá para tudo e falar, passa tudo por mim a partir de agora. É o caos. Né? E de novo, você não está pondo o teu cliente no centro da tua decisão. Pode até se enganar. Não, mas eu vou fazer isso para evitar erro. Não, você não está evitando erro. Você só está criando um caos, criando uma quebra de fluxo gigante e que vai atrapalhar o teu negócio como um todo. Então, aonde que o pessoal está errando? Né? A gente fala muito para os proprietários e por aí vai. A gente fala de Gemba Walk, a gente fala de Círculo de Ono, para você parar e olhar o teu processo e entender. E aí resolver a causa do teu problema. Não o sintoma. Não, os sintomas tem que resolver na hora. Né? Você não vai falar assim, meu cliente está reclamando, mas deixa agora eu estudar a causa do problema. Não, dei lá o paracetamol e ele sobreviveu. Beleza, mas por que isso aconteceu? Mas essa dor de cabeça vai voltar. Vai voltar. E às vezes ela vai voltar amanhã. E amanhã eu vou no paracetamol. Só que chega uma hora que a cabeça vai explodir. E nesse caso, a cabeça explodiu. O que é? O cara falou assim, viu, bicho, não quero mais, cancela meu contrato. Porque eu não aguento mais te pedir esse tipo de coisa. Mas eu resolvo rápido. Mas eu não quero resolver rápido. É a história da Azul. Exatamente, eu quero que você resolva o processo. Resolva. Então, acho que esses são pontos de atenção que a gente precisa ter dentro do nosso processo. E aí, o princípio, né, da gestão Lean, quando eu falo de você enxergar o processo como um todo, ponta a ponta, entender tuas entradas, tuas transformações, tuas saídas, e aí todos os desperdícios inerentes nesse meio do caminho, começar a resolver os desperdícios, é o que fazem a gente tratar o nosso cliente de uma forma diferente e ter um resultado diferente do ponto de vista de negócio, de qualidade, financeiro, moral, satisfação e por aí vai. Então, o primeiro passo é identificar e acabar com o desperdício.
Eu acho que o primeiro passo é um antes. A dificuldade das pessoas é enxergar o desperdício. As Sim. pessoas não enxergam. Porque para você eliminar, precisa realmente primeiro enxergar. Né? Então, a gente percebe que as pessoas têm muita dificuldade em enxergar o desperdício. A gente estava, por exemplo, um cliente que é uma pizzaria, e o primeiro passo, eles pegavam o queijo e colocavam num pote, né? E pesavam, porque dependendo do tamanho da pizza, você tem um peso, tem uma quantidade de queijo que você precisa colocar, e ele pesava. E depois, antes ele passava o molho e colocava o queijo. Eu perguntei para o produtor, qual o desperdício ali? Não, nenhum. É pesar o queijo. Porque se o queijo já vem pronto, né, já vem do tamanho que precisa, na quantidade que precisa, é menos uma atividade para ele fazer, que é o pesar. Ou seja, uma coisa que a gente procura fazer é expulsar o desperdício daquilo que agrega valor. No caso, numa pizzaria, Tempo de entrega. então, fazendo a pizza está agregando valor, porque o cliente pagou por isso. Ele quer isso, né? Então, Mas pesar não agrega. mas pesar não agrega. Exatamente. Ah, entendi. O pessoal não agrega porque o cliente não Ele não comprou quer saber aquela ação. Ele Ele quer pesar. pizzaria. Ele quer Ele não quer pizza. saber se você Pronto. pesa, se Exatamente. você vem pronto, se você tá pondo de meia em meia grama ou se tá pondo de balde. Uhum. Ele quer a pizza dele com queijo. Pesar não agrega. Fazer Pesar a pizza agrega. é uma Mas pesar atividade que não agrega. Então a gente tem que tirar. Olha a linha de raciocínio como Tem que tirar não é tão óbvia. Então, mas é difícil, as pessoas têm essa dificuldade em enxergar, né, o desperdício. Então, acho que é o primeiro passo. Eu, esses dias atrás, agora, tava voltando em Curitiba pra cá, né? E aí, que nem eu falei, a gente às vezes fica no carro, no hotel, no restaurante, por aí vai. E essa questão de você enxergar o desperdício, né? Então, por exemplo, você tá viajando na estrada e tá dirigindo. E teoricamente, sem o ar-condicionado ligado, em determinado momento. E parece que tá tudo legal. De repente, vem um carro no contrafluxo e você percebe que teu espelho tá inteiro embaçado. Você não consegue enxergar, porque ele veio e colocou uma luz de frente que mostra que o vidro está completamente embaçado. Mas ele não ficou embaçado no segundo que o cara colocou a luz. Ele foi ficando aos poucos embaçado. Só que enquanto não veio aquela luz, a sensação que se tinha é que estava tudo certo. Você foi se acostumando com Você aquilo. foi se acostumando, porque foi devagarzinho, que é a história lá do sapo, né, na água quente. Na água quente. Você joga o sapo na água quente e ele pula. O problema do desperdício é esse. O desperdício não é água quente. É você dentro da água e a água esquentando e você se acostumando. A hora que você vê, até você morrer queimado. Então, ali eu olhei e falei, cara, eu me acostumei com essa droga. Deixa eu deixar o ar-condicionado ligado porque, dependendo do momento, pode ser que não fique ruim. Eu tô numa ultrapassagem, tá chovendo e tal. Eu falei, eu preciso fazer uma contramedida. Ou eu abro o vidro, ou eu deixo o ar-condicionado ligado. Preferi deixar o ar-condicionado ligado e resolvi essa questão de embaçar. Mas ele veio embaçandinho. Talvez fazia 2 minutos que estava daquele jeito ali, eu não tinha percebido. Então, o grande ponto é isso que o Paulo falou. É como que eu crio em mim uma cultura de perceber o desperdício. Como que eu digo assim, pô, pesar o queijo é desperdício. Porque senão eu vou pesar queijo a vida inteira. Tem uma outra história que eu gosto de contar. A gente tem um hotel como cliente e eu fui fazer um Gemba Walk com um dos proprietários. Gemba Walk você dá uma volta geral, né? Gemba em japonês é onde as coisas acontecem. Então a gente foi ver onde as coisas acontecem. A gente foi ver uma funcionária arrumar a cama, né? Onde as coisas acontecem. E eu fui com o proprietário. E é claro, ele chegou lá, ele tem uma visão do negócio dele muito preocupado com a aparência, se tá a tinta na parede, se tem algo quebrado, porque ele quer proporcionar para o cliente dele a melhor experiência, né? E ele começou a olhar e eu vi que ele não olhou o processo, ou seja, a menina arrumando a cama. E ela continuou arrumando a cama e daí eu falei, a gente não tá com cronômetro nenhum aqui, eu gostaria que você arrumasse a cama, só me fale a hora que você terminar. E ela ficou falando, tal, ela ficou arrumando a cama, tal. E daí eu cheguei, ela terminou. Paulo, terminei. Daí eu fui lá e medi o perímetro da cama, não a cabeceira, né?
e deu 10 metros. Eu falei, como é que tá a tua perna? Ela, tá cansado. Eu falei, você foi 15 vezes de um lado pro outro, você andou 150 metros para arrumar essa cama. Não deve ser a primeira cama que você arrumou no dia. E não deve ser a última que você vai arrumar. Imagine quantos quilômetros você anda por dia arrumando cama. Daí eu falei, pergunta de ouro, né? Quantas vezes você precisaria ir de um lado pro outro? Ela, uma. Eu falei, por que isso foi 14 vezes a mais? O que impede você de ir uma vez só? A percepção. Não, daí ela falou, você viu aquela hora que eu peguei o lençol, eu peguei de uma cama queen eu peguei daí o proprietário, e se a gente colocasse etiqueta colorida? Pra saber qual. Pra saber tamanho, qual. né? E daí começam a vir, né? Mas Paulo, como que eu vou deixar Esse é o o despertar dessa lençol? consciência ali que você fala. Exatamente. Só que a gente não pode, a solução sempre vai estar com eles, principalmente o personal, porque eles vivem aquilo. Eu e o Guilherme, a gente... O que você entende de arrumar hotelaria? Arrumar cama. Eu gosto de contar a história da pilha, né? Da pilha? A história Boa da ideia, pilha, boa a história. história da pilha, quando eu tava num cliente em Belo Horizonte, e eles têm uma abordagem muito ostensiva de vendas no caixa. Quer um chiclete, quer uma bala, quer uma pilha. E a pessoa pegou e falou assim, eu quero pilha. E eram 5 caixas, um do lado do outro. E a menina perguntou pra ele, qual pilha que o senhor quer? Quero pilha pequena. E aí ela levantou e começou a procurar aquele painel de pilha gigante, devia ter, sei lá, no mínimo, chutando baixo, uns 250 filetinhos, gradinhas com pilha, né? E ela, pilha pequena, e a pilha pequena do lado dela, e ela não conseguia enxergar a pilha pequena. Igual o Nescau. E parecido com o Nescau. Aí ela olhou, lá na menina da frente, lá, e falou, Maria, me alcança a pilha pequena. E a Maria parou de atender o cliente para pegar a pilha pequena, e aí veio as coisas que são engraçadas, né? Daí a Maria lá, cadê a pilha? Dela, pra direita. Não, pra minha direita, não pra tua. E vai, né? Aquele negócio. E aí entrega a pilha, o cliente paga, vai embora. E aí na reunião de gestão da rotina, a gente normalmente tem uma pergunta que fala assim, você viu algum desperdício hoje? E eu participei da reunião com as meninas, né? Só um pouquinho, mas qual que você acha que é a resposta quando fazem essa pergunta? Não, porque ela tá acostumada naquela caos. Silêncio. Exatamente. Não Alguém viu algum respondem. desperdício? Tem vezes que nem respondem. Porque não enxergam. Aí elas não falaram nada. Aí eu falei, eu vi. Daí elas, qual que foi? Daí eu muito, né? Já muito, entre aspas, sacana. Falei, não conto. E elas, como assim? Falei, não vou contar. Mas foi naquela hora que eu tava lá de pé em tal lugar que eu vi o desperdício. Aí elas falaram, assisti que tava fora do lugar. Eu falei, 2, o teu e o meu. O balcão que não tava organizado, 3. E aí começou a aparecer, né? E aí chegou uma hora que daí eu vi que não ia sair, eu falei, conta pra elas como que foi a venda da pilha. E aí que vem as coisas que são engraçadas, Guilherme. Aí ela falou assim, horrível como sempre. Imagina. Cara, horrível como quantos sempre, ela trabalha lá? cara. Né? Que é essa questão do 10 vezes em volta da cama. Eu me acostumei a pedir, a gritar, a parar, E você pensar na escala. Aquilo ali aconteceu num momento do dia. Quantas vezes no dia iria acontecer de novo? Vezes 250 lojas. Vezes 52 semanas do ano e por aí vai. E aí, daí elas, poxa, de contar, eu falei, mas ela não é um problema. É um problema. E aí eu comecei a falar, mas como é que a gente pode fazer para resolver e tal? E fui falando, de repente, teve uma que falou, e se a gente organizar essas pilhas por tamanho? Eu tinha isso comigo, né? A hora que eu vi, falei, poxa, preciso organizar por tamanho. Mas se eu chegasse lá e falasse, organiza por tamanho, ia ser exatamente isso que você falou ali atrás. O que o Guilherme entende de vender pilha? Nós que entendemos. Então, a hora que ela chegou à conclusão, aí começou a fazer sentido. Então, você vai lá hoje, as pilhas estão organizadas por tamanho, não é ação do Guilherme. E a pessoa foi na briga, né? Se você falar, não, tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, mas tem você para dizer. Não, e de novo, não é né? tua. Então, a grande questão foi para elas mostrar o propósito, que era difícil, que a pessoa, que o cliente estava esperando procurar. Eu perguntei para ela, você acha que esse cliente, na próxima vez que ele vir aqui, ele vai comprar pilha? Porque o inconsciente dele vai falar, cara, a experiência é horrível. não compre pilha porque vai demorar, não compre pilha porque vai demorar. Inconscientemente vai vir essa mensagem para ele. E aí elas começaram a entender, eu falei, a gente precisa resolver isso? Porque vender pilha é importante para vocês, comissão, não sei o que. Aí, beleza, então tá. Então, vamos organizar. E você vai até lá. Então, a pessoa entendeu o propósito é importante. O porquê que tem que organizar. Não é, vamos organizar as pilhas. Não, você deixou esperando, você parou o atendimento. Isso levou teu tempo, fez com que a fila aumentasse, gerou problema X, Y, Z e tal. Como é que a gente resolve isso? E olha que legal. Ela organizando a
pilha, ela utilizou qual ferramenta? Que a gente comentou aqui. A gestão da rotina? Não. O 5S. 5S. Por que ela queria as pilhas organizadas? Para ela ser mais Produtiva. E o engraçado é que ao você, entre aspas, obrigar a pessoa a pensar, de bônus track ali, ela já levou 3, 4 desperdícios que ela identificou e... Mas daí foi o Guilherme provocou. Tem uma história que eu gosto de... Também eu estava numa gestão de rotina e eu perguntei. Era uma confecção, costureiras com idade assim, acho que para ser minha mãe. Então imagine o nível de resistência, né? E elas chegaram, eu perguntei, viram algum desperdício? Elas levantaram uma chave de fenda. A gente precisa de uma chave de fenda. Ou seja, cai naquilo que você falou. Pedindo mais recurso. Pediu mais recurso e tal. Daí eu, mas por que isso essa chave de fenda? Não, de vez em quando a agulha aqui dá uma travadinha, eu cutuco para tirar a agulha. Só que eu tenho 2 máquinas. Eu falei, então vou fazer o seguinte, um desafio para vocês. Procurem trabalhar, trazer uma solução para mim, amanhã de manhã, trabalhando com uma chave de fenda e 2 máquinas. Daí chegou no dia seguinte, o que elas falaram? Cheguei lá, o que elas falaram? Impossível, Paulo, não tem como. Não tem como. São 2 máquinas, uma chave de fenda. E assim, recurso? E assim, a chave de fenda é 8, 10 reais, não é nem pela chave de fenda, não é nem pelo valor, né? Daí eu falei, então vamos fazer uma simulação. Daí a gente sentou, daí eu falei, fingi aqui que eu tava costurando, travou a minha. Daí eu falei pra ela, finge que travou a tua. Daí ela fingiu. Daí eu falei, e agora? Tem que pegar a chave de fenda. Ela veio, pegou a chave de fenda e voltou lá. Eu falei, a minha travou de novo. Daí em vez de reto aqui, eu dei uma voltona assim. Peguei a chave de fenda dela e destravei. Daí eu falei, nessa simulação, daí tem os 7 desperdícios, eu mostrei os 7 desperdícios. Quais desperdícios vocês viram? Daí uma movimentação. Beleza. Então amanhã eu gostaria que vocês procurassem uma solução para eliminar a movimentação. Só pensem nisso, não pense mais nada. Cheguei no dia seguinte, uma mesa aqui, a chave de fenda no meio. Eu juntou ali. Falei, cara, que ideia fabulosa. Que nem o Guilherme já pensava na pilha, eu já pensava, mas que ideia, é isso mesmo, tal. Agora, se eu pegasse e falasse, vamos juntar as mesas e juntasse aqui... Tem que ser assim. Cara, ela ia falar, não, o sol bate aqui às 4h45 e vai cair na minha testa. E arrumar qualquer desculpa. E não vai dar, e arranjar qualquer desculpa. É o propósito, né, Paulo? Então, quando a gente, voltando lá para o começo da conversa, quando as pessoas entendem o propósito, é óbvio, esses dias atrás eu estava conversando e falou, mas tudo que vocês vão fazer vai ser assim? Eu falei, não. Né? Imagine que você tem um neném que está aprendendo a andar. Ele vai cair. Só que se ele for cair perto de uma quina, você não vai deixar ele cair. Então, no nosso trabalho, tá perto da quina, cara, não vou dar todo esse tempo, gerar tudo isso. Cara, vamos tirar daqui rápido, porque senão o problema é maior. Agora, é algo que não vai mudar o dólar e que a gente tem tempo para fazer as pessoas entender, a gente sempre vai procurar, porque esse, inclusive, é o processo que depois as pessoas vão poder fazer de maneira autônoma. A gente não está lá todo dia. O que a gente quer, de fato, que as pessoas entendam o propósito e comecem por elas fazer isso. Então, é um processo de fazer entender o propósito. Fazer entender o propósito. Estou aqui para ser mais produtivo, para ter um processo mais enxuto, para consumir menos recurso. Facilitar a minha vida. Facilitar a minha vida. Né? Porque a hora que ela entende facilitar a minha vida. Se não facilitar a minha vida, ela não vai ver benefício disso e não vai querer fazer. Ela não vai querer fazer. Eu lembrei de uma história da hora que você falou do mouse. Quadradinho do mouse. Eu não lembro onde que eu vi. Enfim, na Petrobras, nas plataformas petrolíferas, certo? E aí parece que tem uma linha, não sei se é amarela, azul, rosa, amarela, sei lá, que contorna ali um certo perímetro da plataforma e que ninguém pode passar dessa linha. Só que aí os caras estavam questionando, porque, cara, a distância entre a linha e a beira, que o cara vai cair no mar ou vai cair em outro lugar ali, dava pra você fazer estrelinha, cambalhota, tomar uns pileques e dançar ali que o cara não ia cair. Só que os caras tinham uma estatística de que a cada X mil passos fora da linha alguém morria. Uhum. Então era melhor você prevenir a quina, colocar ali, mas parece que não tem sentido nesse primeiro momento. É um espaço muito grande, não, mas a gente tem estudos aqui, história,
né? Fatos De que, históricos. fatos históricos que a cada 1 milhão de passos que as pessoas dão aqui fora da linha, alguém vai cair e vai morrer. E o custo disso é muito alto, né? Sim. E o custo financeiro e o custo psicológico, né? Porque você ter alguém no teu time que se machucou e por aí vai, e você falar assim, pô, eu poderia ter feito diferente, isso te consome. Então, tem 2 custos muito grandes nessa brincadeira aí. Mas de novo, né? Fatos histéricos e fatos históricos. Não tem, cara. Tem. O estudo tá aqui, tá comprovado, e vamos fazer. E tá tudo certo. Na primeira empresa que eu trabalhei, que eu conheci o Link, foi a Tretec, a gente tinha uma reunião lá chamada Top 5, que eram os 5 maiores problemas. E na sala de reunião, era uma reunião pesada. Quintas 14, nunca esqueço. Que daí a gente tinha que se preparar. Pô, ficar os gerentes de volta. Quinta-feira de manhã era um caos. Às 14, né? Não, era quinta antes da reunião. Sim. Mas daí ficava os gerentes em volta em pé e o engenheiro de processo, no meu caso, ficava sentado e falando na reunião. E daí tinha um dizer assim, né? Em Deus nós acreditamos, mas no momento precisamos de dados. Então, cara, se eu pegasse e falasse eu acho, cara, levar um pedal robinho de um gerente em pé. Acho. Certeza. Acho. Era melhor falar, eu não tenho essa informação, eu trago essa informação depois, sei lá. Né? Então, foi aí que eu comecei a perceber a questão de dados, né? E essa questão de fatos, dados e por aí vai. Esses dias atrás eu estava fazendo um trabalho no hospital e a gente estava fazendo uma ferramenta chamada mapa de processo, onde você mapeia todo o processo e tal, e vai. E aí foi engraçado, porque daí o pessoal começou a falar assim, não, aqui em Ponta Grossa a cidade começou a crescer, a gente tem indústria, começou a vir muitas famílias de fora, né? Não sei exatamente qual que era a nacionalidade, mas a gente tem Heineken, tem Makita, tem Tetra Pak, tem Ambev, DAF e por aí vai. E aí eles falando assim, né? E aí chegou um sábado, veio um executivo de uma indústria que só falava inglês e a gente, graças a Deus, tinha um médico que também falava inglês. E aí eu falei, gente, graças a Deus não é processo. Graças a Deus não é processo. Graças a Deus que a gente resolveu, mas... Não aconteceu uma coisa pior? Qual que é o processo que a gente vai estabelecer? Qual que é o mecanismo que a gente vai fazer rodar? Não que a gente tem que ter um intérprete 24 horas por dia e por aí, não é isso. Mas a gente precisa tomar uma decisão e eu falo pro pessoal, a gente só não pode fazer gestão, você falou do Zeca Pagodinho, eu também falo gestão do Zeca Pagodinho, que é a gestão do deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu até posso falar, eu não vou tratar isso porque é tão esporádico. Consciente. Né? É tão esporádico, mas eu vou pegar, vou ter um número de telefone aqui, se aparecer alguém falando alguma outra língua, você liga para esse telefone, e é esse telefone que vai ter lá suporte. Pronto, tá resolvido. Pode ser que eu nunca precise ligar, mas pode ser que eu tenha que ligar amanhã, depois da manhã e por aí vai. Então a gente precisa, de fato, trabalhar com dados, com fatos, estabelecer processos, criticar os processos que a gente estabeleceu no passado, que não necessariamente vão ser os mesmos, né? Então você pega um hospital, antes pandemia e pós-pandemia, e principalmente durante a pandemia, eles tinham que mudar todo o processo de atendimento, né? Qualquer hospital tinha que ter lá todo o pronto atendimento separado, do respiratório. Que já é um processo delicado no hospital. Sim. Ele é muito sensível, né? E aí é engraçado que quando a gente estava mapeando, e veja assim, nem tudo é matemático. Porque quando a gente estava mapeando, que a gente está colocando os problemas e desperdícios, tinha um problema que falava assim, as pessoas vão no pronto atendimento errado. A gente tem pronto atendimento respiratório e tem pronto atendimento normal. As pessoas vão no pronto atendimento errado, tipo, elas não vão no respiratório, elas vão no normal. E aí eu até brinquei com eles, porque daí a pessoa fala assim, viu, doutor, eu tô com um pelo que tá doendo, mas se o senhor puder dar uma olhadinha na minha garganta também. Por quê? Porque ela não queria ir lá pra Covid. Com medo de pegar Covid, porque na cabeça dela, talvez eu não tenha, já vou me expor. Então, como é que eu faço para o meu processo ser adaptável a exigências que às vezes não estão nem sob o meu controle? Mas eu preciso criar condições para isso. Então, é um baita do desafio. Não é um negócio trivial. É por isso que a gente falou, não é assim, tipo, leia o livro e implementa o livro. Porque para cada problema existe uma solução diferente e você tem que entender o porquê que você está fazendo aquilo. E aí a nossa experiência ajudou a gente a entender o porquê fazer. Até porque se você só ler livro, ninguém ia ter problema de gestão no mundo. Né? Exatamente. Tá tudo documentado, tá tudo escrito. E tem bibliografia, não é por falta de bibliografia. Mas, né, essa questão de você olhar, ler
e entender o porquê que É o tal do olhar com olhos de ver, né? É o poético. Você tem que, não é, observar e questionar e o porquê, o Paulo sempre, mas por quê? Mas por quê? Daí você fica, puta. A vontade é porque sempre foi assim. Não é mais assim. Isso aí. O que não pode ser porque sempre foi assim, assim será. Né? Porque sempre foi assim. Até aqui. Até aqui. Como será daqui para frente? Excelente. E se a gente puder deixar uma dica aí para o pessoal começar a observar e talvez entender um pouco de Lean, o que vocês recomendam? A minha dica seria muito essa dica do graças a Deus. Cara, você tá na tua loja, você tá no teu negócio, é hotel, é açougue, é farmácia, é eletrodoméstico, é indústria, e aí você tá conversando com alguém, e alguém pega e fala assim, graças a Deus deu certo. Cara, boa, dica do graças a Deus. Você tem um problemão para você resolver. Eu até brinquei com eles lá no hospital, falando, puta, vai que Deus estava no Bom Jesus esse dia. Não aqui. E não aqui. E aí, como é que a gente ia ter feito? Da B.O. Então, para mim, acho que uma dica que me marcou muito e que eu comecei a usar muito isso é o do graças a Deus. Cara, soltou graças a Deus no meio da conversa. Tem um problemão que é um problemão para você resolver. Presta atenção nisso. Boa. Senhores, considerações finais. Não, a minha dica era uma coisa que o Guilherme falou lá no começo. As pessoas começarem a colocar o cliente como ponto central, né? E isso começa a falar, poxa, mas isso agrega ou não agrega valor? Ou pesar o queijo, né? E aí fica até mais fácil as pessoas começarem a enxergar a questão dos desperdícios. Então, se elas começarem a pensar no cliente, com a cabeça do cliente, eu acho que pode ser uma dica boa. Show de bola. Senhores, obrigado pelo tempo de vocês. Satisfação tê-los no nosso segundo episódio do podcast. É um embrião ainda, mas é um projeto que a gente aposta bastante, porque está na minha filosofia como empreendedor trazer conhecimento. Eu acho que o Brasil é um país que precisa de ações como essa para difundir conhecimento, educação, e o podcast veio aí para a gente trazer mais um conhecimento mais acessível a todo mundo. Conte com a gente, sucesso. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima semana.